Olá, olá professores, olá mentores. Eu vou gravar um vídeo curto sobre duas questões, basicamente. Uma questão é o lugar que a leitura ocupa no currículo, né, de língua inglesa, a partir das novas orientações da Base Nacional Curricular, e a relação entre input e output, sobretudo a relação entre input quando ele é leitura, né? E output quando ele é produção escrita, né? Quando envolvem as práticas de linguagem de leitura, então no input e no output produção escrita, né? É claro que a gente também poderia falar da relação entre inputs de escuta, né, e outputs de produção oral, né? A relação é a mesma, na verdade, quer dizer, o teor dessa relação que eu vou tratar aqui é o mesmo. Só que a gente vai tratar aqui da relação entre leitura e escrita, porque é essa relação que tem aparecido como uma relação mais difícil da gente trabalhar nos planos, né? E aí eu digo que eu vou trabalhar o lugar da leitura no currículo, porque me parece que um tanto dessa dificuldade que a gente tem de tratar de inputs e outputs e de suas relações entre leitura e escrita tem a ver com a concepção que a gente tem de leitura, né? Então, retomando a base, né, para a base e para toda a produção de uma abordagem discursiva da língua e da linguagem, né? A leitura é um lugar, a leitura de textos escritos, né? É um lugar em que a gente, na verdade, ensina o aluno e muito sobre conteúdos linguísticos e para além de conteúdos linguísticos, também para conteúdos procedimentais que digam respeito basicamente a como ler, né, textos, né? É, eu digo isso porque a leitura, o ato de ler, é um procedimento, né? Então, é um conteúdo procedimental. Portanto, ele tem as suas especificidades enquanto conteúdo, né? Um procedimento a gente não aprende se a gente não, de fato, exercitar a aprendizagem desse procedimento. Eu já disse no outro vídeo, mas eu volto a dizer, não dá para aprender a andar de bicicleta a não ser andando de bicicleta. Não dá para aprender a nadar a não ser nadando. Não dá para aprender a ler a não ser lendo. Então, não há nenhuma atividade anterior à leitura que não seja a própria escuta de textos lidos para a gente, né? E de textos oralizados, sejam eles quais forem, né? Que possam ajudar a gente a ler. Quer dizer, o que me pode ajudar a ler é o repertório que eu tenho, né? O repertório que eu tenho, tanto do ponto de vista da leitura, quanto do ponto de vista do tema que eu vou estar tratando, quanto do ponto de vista do gênero que vai ser lido, né? Então, todos esses elementos me ajudam a ler, mas efetivamente eu vou aprender a ler lendo, né? Como eu já dei o exemplo da minhoca, agora eu vou dar o exemplo do jornal, sobretudo a parte do jornal que menos eu consigo ler, que é a parte de economia. Se vocês me falarem assim, Celina, você é uma boa leitora de língua portuguesa? Eu vou lhes dizer que sim. Se vocês me falarem assim, você lê bem notícias, você conhece bem esse gênero, eu vou dizer para vocês que sim. Você consegue ler o caderno de economia de qualquer um desses grandes jornais que circulam no país? Eu vou dizer para vocês que bem pouco. É claro que eu consigo decodificar os textos, mas decodificar os textos não significa conseguir de fato atribuir sentido a eles. Então, eu conheço as palavras, eu conheço aquele amontoadinho de palavras que eu vejo ali, mas eu não consigo atribuir sentido aos textos porque eu não tenho repertório suficiente para ler os textos. E os textos do caderno de economia em geral não são textos fáceis, são textos geralmente escritos por especialistas, né? E que também usam demais
todos os conceitos, né, e toda a nomenclatura própria dessa área. Então, não é simples, né, para mim, ler textos do economês. Para que eu leia esses textos, para que eu saiba ler, para que eu aprenda a lê-los, né, é preciso que um especialista em economia os leia comigo, né, e que vá chamando a minha atenção e vá construindo o meu repertório a partir dessa leitura compartilhada que ele vai fazendo, né. Ele vai fazendo uma leitura, ele vai chamando a minha atenção para determinados aspectos que provavelmente eu consiga ler, né, e eu vou dizendo para ele o que eu não consigo, e aí a gente vai chegando em algum conhecimento comum, né. Então, eu vou construindo repertório sobre o tema e vou construindo possibilidades, estratégias, na verdade, para ler textos sobre um tema que eu não conheço, né? Mas eu não posso fazer isso eu não posso aprender isso a não ser lendo esses textos. Então, eu convido vocês, professores e mentores, por favor, a ensinar os seus alunos a lerem os textos. É preciso fazer perguntas enquanto a gente lê para eles, né? E ler com eles, né? Ler em voz alta não significa saber ler, né? Ler em voz alta é uma das possibilidades que a gente tem de leitura, né? Mas quando a gente lê em voz alta, e sobretudo quando a gente pede para o aluno ler em voz alta, a gente pede para ele prestar mais atenção em como ele está lendo do que naquilo que ele está lendo. É muito difícil um aluno, mesmo a gente, né? Se a gente tiver que ler algum texto em voz alta, principalmente em público, a gente vai prestar muito mais atenção, né? Naquilo que a gente está lendo, porque a gente não quer fazer feio, né? Do que efetivamente... a gente vai prestar muito mais atenção em como a gente está lendo, porque a gente não quer fazer feio, do que naquilo que efetivamente a gente está lendo, né? No sentido que aquilo tem, né? Apenas um leitor muito, muito proficiente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo e acabar de ler e ainda dar sua opinião sobre o texto, enfim, né? Principalmente se for uma leitura, uma primeira leitura, né? A leitura em voz alta, em geral, também gostaria só de destacar esse aspecto, ela é um exercício que precisa do texto ser lido anteriormente pelo aluno em silêncio, para depois ele poder produzir a leitura em voz alta, né? Então, a leitura em voz alta, ela tem outras características que não ensinar o aluno a ler o texto efetivamente, porque ler um texto é atribuir sentido a ele, tá? Então, tendo isso em mente, né, o que isso pode implicar, né, na nossa escolha de inputs e outputs, né? Eu digo para vocês o seguinte: para a gente escrever bem um texto, né, é preciso que a gente tenha tido boas fontes para poder escrevê-lo, né? Preciso ter acesso a boas fontes, né, a boas referências. O que são boas fontes? As pessoas achavam antigamente que escrever um texto, um gênero, por exemplo, notícia, era preciso que eu lesse muitas notícias para poder escrever bem um texto notícia, né? A gente percebeu ao longo do tempo que isto não é verdade, né? E que se a gente continuasse a fazer esse caminho, né, a gente iria se concentrar tanto num gênero, né, que a gente não iria oferecer uma referência para o aluno, mas a gente iria oferecer praticamente um modelo para o aluno, né? E não uma referência. Então, a gente percebeu que não era basicamente um procedimento a escrita sem que houvesse toda uma configuração de uma situação comunicativa em que aquela escrita estivesse sendo mobilizada, né? Então, não é o gênero pelo gênero, é isso que eu quero dizer, né? Não basta, por exemplo, eu aprender que uma notícia tem um lead, ler 5 notícias e falar assim, bom, um lead se constitui disso, né? E agora eu posso escrever o lead da minha notícia porque eu já tive 5 exemplos disso. Não, eu não sei do que eu vou falar,
né? Eu não sei em que situação comunicativa eu estou envolvido, eu não sei onde vai ser publicada a notícia, eu não sei, eu não tenho parâmetros para escrever minha notícia, né? Eu não tenho os dados que são significativos para escrever minha notícia. Então, da onde é que eles vão sair, né? Eles vão sair da leitura de fontes, né? Basicamente da leitura de fontes. Eu preciso ler alguma notícia que tenha sido sobre determinado acontecimento, que tenha sido publicado por uma agência de notícias, eu preciso entrevistar alguém que tenha estado presente no acontecimento, né? Eu preciso comparar essa notícia com outras notícias sobre o mesmo tema, se de repente o acontecimento tem sido recorrente, né? Então, eu preciso, na verdade, manusear fontes, né? O que que a gente pensa sempre? A gente pensa sempre que para escrever uma notícia é preciso ter algumas fontes de acesso às informações que eu vou usar para escrever a notícia. Essa é a configuração social que a gente tem de escrita de notícias. Para escrever uma notícia, a gente pode pegar uma outra notícia. Quando, por exemplo, a gente vai mudar o lugar onde a notícia vai ser divulgada, né? O veículo, melhor dizendo, o veículo portador, né? Então, se, por exemplo, eu tenho uma notícia para um veículo escrito, né? Impresso, né? Eu posso transformar essa notícia por exemplo, ela ser publicada na internet, ou eu posso transformar essa notícia para que ela seja lida, oralizada, né? Numa rádio, na televisão. Então, essas mudanças eu posso fazer sim, né? Eu posso fazer sim. Aí, o input pode ser a própria notícia, né? Porque a escrita é uma reescrita, mas ela não é uma escrita de autoria, digamos assim. Ela é uma reescrita, né? Ela é uma reescrita em função de outros elementos que compõem o contexto de produção dessa notícia, né? Agora, por isso que eu acho que é tão importante essa relação entre output e input. Se a gente pensar na notícia, porque com todos os outros gêneros vai ser a mesma coisa, né? A gente precisa pensar nas fontes que vão ser manuseadas. E aí eu já digo em que medida a gente não precisa pensar nessas fontes, mas já já eu digo. Se então eu vou produzir uma notícia, eu tenho que pensar, né? Primeiro, por que eu vou produzir uma notícia? Esse é o melhor texto que eu possa recorrer para que os alunos alcancem as habilidades que estão sendo requeridas, né? A prática de linguagem é de escrita, efetivamente, né? E que relação eu tenho entre as habilidades e essa prática de linguagem? Quer dizer, onde é que eu posso encontrar, né, organicamente, né, os elementos que compõem essas habilidades, né, e que os alunos devem aprender, né, quer dizer, que conteúdos, que objetivos a gente tem para que o aluno aprenda nesse momento, né? Que gênero é esse, que situação comunicativa é essa que eu vou criar para que o aluno efetivamente se aproxime dessas habilidades e eu possa verificar se ele aprendeu ou não, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, antes de começar pelo input, comece, por favor, pelo output, porque é ele que vai dizer para a gente em que medida o aluno se aproximou ou não se aproximou dos conteúdos que a gente gostaria que ele se aproximasse, né? Ou se ele se aproximou ou não se aproximou dos objetivos de aprendizagem que a gente tinha, né? Então, escolha primeiro o output, né? E aí depois pense, socialmente, como é que esse gênero é produzido, né? Pense mesmo, socialmente, na vida real, né? Como é que ele é produzido? E aí, crie situações e escolha gêneros que possam servir como input, né? A questão é que a gente tem visto que vocês, professores, né, têm valorizado por demais os temas, né? O que a base está nos convidando a fazer, né? É que a gente inverta, né? Não pense nos temas a serem trabalhados com os alunos, mas que a gente pense nos objetivos que os alunos têm e que devem aprender com a situação comunicativa que a gente for criar,
E, portanto, o gênero é um dos elementos que fazem parte dessa situação comunicativa, né? Aí eu crio o meu output, né? E aí eu penso quais elementos, que gêneros, né? Que fontes o aluno vai manusear para produzir bem aquele output, né? Então, o raciocínio é todo muito ao contrário, vocês entendem? E se a gente não considerar isso, a gente fica patinando, porque é uma inversão, na verdade, que a gente precisa fazer, né? Senão a gente vai continuar patinando, né? Então, era isso que eu queria dizer. Eu espero ter ajudado de alguma forma. O que eu não disse ainda, mas que eu disse que eu ia dizer bem rapidamente, eu vou dizer, para não ocupar muito tempo de vocês e para ser o mais objetiva possível. A gente só não vai usar fontes, né, esse nome fonte mesmo, dessa forma, né, quando a gente tratar de textos ficcionais, né. Os textos ficcionais, né, as narrativas ficcionais, elas na verdade exigem da gente que a gente faça uma que a matéria-prima seja a nossa própria experiência, né? Ou que a matéria-prima seja a experiência dos demais. Mas para que a matéria-prima desses textos também seja a experiência dos demais, é preciso coletar essa experiência dos demais no convívio com os demais, né? Então, só para lembrar, os autores russos, por exemplo, na época em que a Rússia nem tinha se tornado União Soviética, ainda na época dos czares e tudo mais, eles saíam de aldeia em aldeia, convivendo com as pessoas que viviam na aldeia, né? Convivendo com elas para que eles tivessem estofo, né? Para que eles tivessem vivência, para que eles tivessem, melhor dizendo, experiência, né? Experiência, que aquela experiência dos outros já tivesse feito parte da experiência deles, né? E que essa experiência deles, então, pudesse se transformar em texto escrito. Só em relação, então, às narrativas ficcionais é que a gente deve propor outras situações que não a de manuseio de fontes. Em todos os outros, em relação a todos os outros gêneros, né, que não sejam, então, de experiências pessoais, que não digam respeito às experiências pessoais, aí sim a gente deve propor nos inputs o manuseio de fontes. Manuseio significa, de fato, interpretar a fonte, tá bom? Um beijo e até a próxima.